Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que traz temas de interesse da sociedade e também temas de interesse público. A ansiedade atinge pelo menos 300 milhões de pessoas no mundo. Para falar mais sobre este sentimento, recebemos aqui nos estúdios do Conexão Popular Júlia Gaski, que é psicóloga. Júlia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente também recebe o médico clínico geral Lucas Ambrosio. Doutor Lucas, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui e quem sabe trazer alguma informação relevante aí para o público, né? Júlia, a gente sabe que é um tema que atinge muitas pessoas, a gente sabe que nos consultórios é o tema da vez, está todo mundo sofrendo com a questão da ansiedade de uma forma bem globalizada e generalizada. Como a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um transtorno ou de uma doença? Na verdade, a ansiedade, a gente está falando de um sentimento. Então, todo mundo sente ansiedade. O que anda acontecendo atualmente é que a ansiedade está fugindo do controle das pessoas. E aí ela se torna um sintoma que leva as pessoas até o consultório. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu vim aqui porque eu tenho ansiedade e eu preciso trabalhar a minha ansiedade. E uma coisa que é legal da gente desmistificar é exatamente isso. Porque a ansiedade, ela não é o problema. Ela demonstra que existe um problema na pessoa. Então, a gente sempre precisa entender que não necessariamente ela é uma doença ou ela é um transtorno. Mas a gente precisa entender o porquê que aquela pessoa está sentindo aquela ansiedade e o quanto aquela ansiedade atrapalha na vida dela. Porque a ansiedade, ela tem um fator protetivo. Ela serve para avisar a gente que existe algo que está errado. Então, a gente precisa olhar com ela, eu falo que a gente precisa entender e abraçar a ansiedade, entender o que ela vem dizer pra gente. E não necessariamente só achar que ela é a vilã da história. Lucas, quando a gente fala assim, né? A gente ouve muitas pessoas falando, eu sou muito preocupado com tal coisa, eu sou muito organizado. Essa condição da pessoa, esse comportamento de se preocupar, de se antecipar com planejamento, com organização, pode ser um indicativo de que essa pessoa sofre já de ansiedade? Na verdade, isso dependeria muito de caso a caso, né? Um sintoma de ansiedade, como a Júlia falou aqui com a gente, é presente no dia a dia. Então, a gente vai observar, por exemplo, uma pessoa que tem uma entrevista de emprego, um aluno que vai fazer uma prova, tem aquele sentimento de ansiedade. Só que o nosso organismo, ele faz um fator protetivo de que aquilo pode ser contornado, controlado com o passar do tempo. Agora, faz de conta que aqueles sintomas permaneceram por um período prolongado, estão afetando minha vida no dia a dia, estão afetando a minha rotina, a rotina com as pessoas que eu convivo, aí a gente já pode sim pensar que é um problema de saúde, um transtorno de fato, né? Então, quando tem uma motivação, há uma justificativa, é normal, é inerente ao ser humano, é um processo orgânico do nosso próprio organismo. Sim, a ansiedade, ela de fato está presente no nosso dia a dia. A partir do momento em que ela fica descontrolada, que ela escapa ou interfere na nossa rotina, aí ela se torna um problema. Já não é mais parte do dia a dia, mas sim um problema. Júlia, quando a gente fala então que uma pessoa foi diagnosticada com ansiedade, ela precisa passar por qual especialista ou qual especialidade, no caso, para dizer que ela realmente tem este transtorno de ansiedade ou esse comportamento ansioso? Então, ela pode passar por um psicólogo que vai diagnosticar ela ali, ela pode diagnosticar ela com algum transtorno de ansiedade, pode ser ansiedade generalizada, que é a TAG, pode ser alguma outra ansiedade, né, que tem diversos tipos ali que podem ser derivadas dessa ansiedade. E ela pode passar por um psiquiatra, ela pode passar por um médico, ela pode passar por diversos, assim, dentro da área da saúde, acho que o psicólogo e o médico, eles são os mais especializados. Quando precisa de medicamento, ela precisa passar por um médico. Então, assim, o psicólogo, ele diagnostica e a ansiedade nem sempre precisa de medicamento, mesmo que seja um transtorno. E aí, quando precisa, ela encaminha, né, para um psiquiatra ou por uma outra especialidade ali dentro da área médica para entrar com a medicação. Lucas, quais são os sintomas mais comuns que as pessoas com ansiedade apresentam? Então, na verdade, essa é uma pergunta bem interessante, né? De acordo com o que a Júlia falou também, tem muitos subgrupos dentro da ansiedade. Então, a gente vai ter transtorno de ansiedade generalizada, tem algumas fobias. A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre medo de avião, medo de entrar num elevador. Então, é uma preocupação excessiva de algo que ainda não aconteceu, né? Quando a gente pode observar que esse tipo de sintoma ele acaba se, vamos falar, descontrolando,
Perdão. Às vezes tem falta de ar, por exemplo, taquicardia, sudorese, isso pode causar, dependendo do caso da pessoa? Sim, pode causar alguns sintomas, né? Se a gente pegar um quadro, por exemplo, de uma síndrome do pânico, né? Um ataque de pânico, a pessoa, de repente, ela vai sentir uma ansiedade muito grande, muito presente naquele momento, sente tremor nas mãos muitas vezes, sudorese, a respiração fica muito mais ofegante e às vezes dá uma sensação de que ela está para morrer, uma sensação de morte iminente. Então, às vezes a gente pega um paciente, por exemplo, num pronto-socorro, que chega e fala, doutor, estou sentindo que eu estou para infartar. A gente ouve muitos relatos assim. Bastante, muito. Principalmente agora nesse período da pandemia, a gente teve muitas situações dessas chegando na porta ali do pronto-socorro. Então, de repente, o paciente que chega com a certeza de que ele está com um infarto, um problema mais sério, muitas vezes não. Foi um gatilho, algo que mexeu com aquele sentimento dele e evoluiu para essa crise de pânico, no caso do pânico, né? Mas são sintomas aí muito semelhantes dentro da ansiedade. Então, de acordo com os subgrupos, pode correr um pouquinho mais para um lado ou mais para o outro. Júlia, essas crises de ansiedade nos seus pacientes, por exemplo, eles são de maneira contínuos ou tem picos também? Alguns momentos mais agudos, alguns momentos a pessoa não tem sintoma nenhum e ela nem percebe que está sofrendo com ansiedade, por exemplo? A ansiedade, às vezes, ela fica ali escondidinha. Então, assim, às vezes eu tô conversando com um paciente, eu falo, você tem ansiedade? Ele fala, não tenho. Eu falo, então tá bom. Como que é a sua noite de sono? Nossa, Júlia, não consigo dormir. Não consigo, tenho dificuldade de pegar no sono, meu sono é leve, eu acordo de madrugada, eu levanto, eu falo assim, então, isso é característica de ansiedade. Isso é característica que tem alguma coisa ali que está te incomodando. Então, tem muitas pessoas, primeiro que não sabem que tem, então, né, passa tão despercebida que não percebe que tem. E segundo que pode ter picos de ansiedade, então, um certo período do dia eu fico mais ansioso do que outros períodos. E tem períodos que a pessoa está bem tranquila. Então, varia muito. E aí, tem alguns que, né, pode ser, por exemplo, um ataque de pânico, que é, assim, quase um dos picos maiores que a gente tem de ansiedade. Porque por mais que nos outros transtornos tenha uma ansiedade acima do normal, o pânico é uma ansiedade, assim, que ela sobe num nível que muitas vezes precisa de uma medicação para interromper. Então, nesses momentos, como o Dr. Lucas falou, a pessoa ela tem certeza, ela não acha, ela tem certeza que ou ela vai infartar ou ela vai enlouquecer, é um dos dois. E isso é um dos sintomas, inclusive, de um ataque de pânico, né? Sensação de morte próxima, né? Sensação de morte ou que ela vai ficar louca. Então, tem alguns pacientes também que falam que, não, eu tinha certeza que naquele momento eu ia enlouquecer. E é ruim porque nesses momentos, às vezes, o cliente me liga e fala assim, Júlia, eu tô tendo um ataque de pânico, o que eu faço? Eu falo assim, agora não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é ir num pronto atendimento e conseguir cortar isso com a medicação. Porque quando chega num nível tão alto que não tem o que fazer, ou você espera passar, ou você corta esse efeito com a medicação. Fora isso, é muito difícil a gente conter essa crise. A gente sempre contém ela antes de acontecer e não na hora que ela está acontecendo. A gente trouxe esse tema aqui no Conexão Popular, até porque ele faz parte da rotina, como a gente colocou, de milhões de pessoas ao redor do mundo. E no Brasil não seria diferente, porque os índices aqui também são alarmantes. Nós produzimos um VT que explica melhor essas condições aqui no nosso país. Eu convido você a assistir o VT e, na sequência, a gente continua conversando mais sobre ansiedade aqui no Conexão Popular. Vai passar um VTzinho. O Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Essa foi a conclusão do último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela Organização Mundial de Saúde. Os números mostram que 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Entre os principais motivos estão o índice elevado de desemprego, recorrentes mudanças no rumo da economia e falta de segurança pública. Outro fator que pode explicar a alta prevalência de ansiedade no Brasil é o excesso no uso de celulares e computadores. O brasileiro passa, em média, quase 6 horas diante do celular. E as redes sociais geram uma série de cobranças nas pessoas, que procuram reproduzir o estilo de vida de influenciadores digitais. Por fim, um estudo realizado pelo Canadian Journal of Psychiatry comprovou que, quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. Acompanhamos então o VT mostrando também as causas que fazem com que o Brasil se torne este campeão mundial no quesito ansiedade. Dr. Lucas, a gente viu ali um assunto importante, que é a questão da tecnologia,
da velocidade com que as redes sociais hoje se disseminaram e fazem parte da nossa sociedade. Esse também é um gatilho importante para a ansiedade, né? Ah, com certeza, né? Hoje em dia a gente tem uma velocidade de informações, um acesso a muitas informações que a gente não tinha antes, né? Hoje a gente pode observar, por exemplo, foi até mencionado no VT, a questão das telas, né, das redes sociais. As pessoas tendem a se comparar, né? E as pessoas tendem a comparar o estilo de vida dela hoje e quem elas são com outras pessoas que às vezes são de uma outra realidade, uma outra vida, né? Um outro estilo de vida. Então a gente vê muito desses influencers, por exemplo, postando foto, vídeo e foi num jantar super legal, numa festa, numa viagem, enquanto que muitas vezes a realidade não é essa, são momentos, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Com certeza. Então você vai observar aquilo e vai falar, poxa vida, minha vida não é assim, o que está de errado? O problema sou eu? O que está acontecendo, né? Então você gera automaticamente um quadro maior de ansiedade porque você quer ser aceito, você quer que o seu estilo de vida seja copiado, que as pessoas olhem para você e falem, nossa, olha que vida bonita, que vida legal, quero ser igual, né? E uma coisa que é muito difícil de reproduzir, então não acontece no dia a dia como a gente gostaria. Júlia, além desse acesso facilitado aos meios de comunicação e informação que dão essa velocidade e essa ansiedade maior, tem outras causas que a gente pode identificar nesses pacientes? Na verdade, a ansiedade ela pode vir de vários lugares. Então, por exemplo, não necessariamente diretamente ligada a isso, mas a questão social hoje, principalmente entre os jovens, está gerando muita ansiedade. Porque como eles ficam muito nas redes sociais, parece que eles não aprendem a socializar. Porque você vai no restaurante, por exemplo, aí tem aquela mesa bonita, a família toda lá, todo mundo no celular, ninguém conversando. E aí essa falta de socialização também faz com que esses jovens não aprendam a desenvolver essa habilidade. E aí quando eles vão realmente, por exemplo, começa aquela parte de paquera que eles precisam conquistar, ou até mesmo o emprego, eles começam a trabalhar, eles não sabem como agir. E isso também pode gerar muita ansiedade. E às vezes até quando sentir esse sentimento também de ansiedade, não sabe nem transmitir, comunicar um parente, um pai, um amigo, um irmão. Muitas vezes nem sabe, né, que é isso que eles estão sentindo. Então é difícil você tentar trabalhar o que você não sabe que você tem. Lucas, acho que o maior medo de quem tem algum tipo de transtorno ou envolve a questão da saúde mental, eu acho que são duas coisas importantes, né? O brasileiro tem medo de ir no psiquiatra, tem medo de ir no psicólogo, tem medo de tratamento e tem medo de remédio, principalmente remédio controlado, que é o caso para quem precisa tratar a ansiedade. Como que é o tratamento? Como é que ele começa? É sempre com a medicação ou ele pode ser de outra forma? Na verdade, esse é até um tema muito importante que foi abordado, que é a questão do se ver como uma pessoa com um problema de saúde, ou uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda, né? Tem um certo preconceito na nossa sociedade quando a pessoa vira e fala, olha, eu estou buscando tratamento, mentalmente eu não estou bem, né? Estou acompanhando com a psicóloga. Então, tem um preconceito relacionado a isso. As pessoas vão pensar, é uma frescura, isso aí é falta de ter o que fazer, falta de uma série de questões ali que não está trabalhando, não está estudando, não está fazendo nada. Tem tempo de sobra. Quem toma remédio é doido. Quem toma remédio é doido. Isso, né? Eu escuto isso no meu consultório muitas vezes, quando eu pergunto para a pessoa, faz uma medicação? Estou fazendo um remédio ali, às vezes, para ansiedade, mas olha, eu não sou doido. Eu estou fazendo, mas é só por um período. Então, assim, como é que a gente vai definir quem vai precisar tomar ou não medicação? Claro que o tratamento pode ser medicamentoso, mas principalmente tem que ser associado a uma mudança do estilo de vida dessa pessoa e um acompanhamento junto de um terapeuta, um psicólogo, né? Principalmente a linha de terapia cognitivo-comportamental. É uma linha da psicologia, que a Júlia pode falar depois para a gente. Então, vai depender de caso a caso. Não posso virar e falar, todo mundo vai ter que tomar remédio, todo mundo vai ter que fazer a terapia. Depende se a pessoa vai ter uma propensão, né, uma tendência a ir mais para um lado ou mais para o outro, ou tudo junto. Júlia, além do tratamento com a medicação, também alguns estudos mostram que o contato com a natureza, com os animais, com hobbies mais saudáveis, também podem ajudar como terapias alternativas? Sim, na verdade, tudo que puxa você para o agora, para o presente, ajuda na ansiedade. Porque se a gente for parar para entender, a ansiedade é um pensamento relacionado ao futuro, ou algo que não está presente ali no momento. Então, tudo que eu foco no agora ajuda a trabalhar essa minha ansiedade. Então, estar na natureza, conseguir aproveitar aquele momento.
Um animal de estimação, ele também ajuda para você realmente conseguir curtir ali, porque existem algumas coisas que não dá para fazer duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, cuidar dos filhos. Eu vejo muitas mães ansiosas porque elas cuidam dos filhos, elas querem trabalhar no celular, elas querem fazer a comida, cuidar da casa. E não dá. Para diminuir a ansiedade, a gente tem que trabalhar isso que o doutor falou, mudança no estilo de vida. Não adianta você querer tirar a sua ansiedade, mas continuar fazendo exatamente todas as coisas que você faz. Então, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu não quero sentir ansiedade. Não dá. Porque você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, você está mandando uma mensagem para o seu corpo que tem alguma coisa errada. Tá tudo muito rápido, muito acelerado, deve ter algum perigo por aqui. E aí o seu corpo reage em função disso. Então a gente tem que trabalhar de diversas formas. Focar no agora é as melhores formas que tem para trabalhar a ansiedade. E a meditação guiada também é uma coisa que eu indico muito, principalmente para quem tem dificuldade de dormir. Então é aquela meditação que você coloca, vai uma pessoa falando, e aí você consegue ir relaxando, focando mais no agora e diminuindo a ansiedade. Para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, Lucas, quem já começou a medicação ou quem tem esse diagnóstico e precisa começar a se medicar, ele tem que lembrar que tem efeitos colaterais. Então, gostaria que o senhor deixasse um alerta, né, sobre esses possíveis efeitos e também como podem ser mitigados. Claro, a gente tem que sempre lembrar que toda medicação é passível de ter efeitos colaterais, né, efeitos não desejados. Qualquer medicação. Se eu tomar uma dipirona, um paracetamol, um remédio até para enjoo, pode me trazer um efeito não muito desejado, tá? Agora, a partir do momento que eu inicio o uso de uma medicação, ela tem que ser orientada da melhor forma possível, né? Por um profissional da saúde. Às vezes a gente pega muitos pacientes que fazem uma automedicação, alguém sobrou um pouquinho ali em casa, eu vou fazer o uso e daqui a pouco resolve. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ter ciência de que, na hora de fazer um tratamento, se for necessário fazer o uso da medicação, ele é passível sim de efeitos colaterais. Só que a gente pesa. O que vai ser pior? Tem o risco de ter um certo problema. Qual que pode ser ele? Tem uma série de efeitos. Mas o que talvez esse paciente vai querer, essa pessoa vai querer? A ansiedade está atrapalhando a vida num ponto em que esses efeitos não seriam nada? Então vale a pena a gente pular para essa medicação. E quem já estiver fazendo uso contínuo tem que manter esse regramento, né? Porque tem muita gente que fala, eu tô tomando, parei. Aí quando eu tiver um pico eu vou tomar. Não adianta, né? Não vai fazer efeito nenhum, né? Isso é muito importante também. Existem algumas medicações, tem um nome um pouco complicado, chama inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Né? O que é isso? Essas medicações vão auxiliar que algumas substâncias que deixam o nosso cérebro com uma sensação de maior felicidade, mais tempo onde ela tem que ficar. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas começarem a fazer uso da medicação... Percebe um efeito rápido, Estou melhorando. Né? Estou melhorando. Será que eu estou de fato doente? Acho que eu não estou. Acho que era um momento só. Vou parar a medicação. E acha que é como se fosse uma dor de cabeça, né? Se tiver dor de cabeça, toma aquele remédio e vai passar na hora. Exatamente. Né? E não é assim que funciona. Então, essas medicações, por exemplo, elas têm um período para fazer efeito. Normalmente é uns 14, 20 dias. Eu falo para os pacientes que é como se fosse uma pontezinha que eu vou construindo. Se eu não cheguei de uma margem até a outra, não adianta eu parar no meio e tentar pular aquela etapa. Então, eu vou cair e quando cai, pode cair muito profundo. Então, tem um efeito, às vezes, chamado efeito rebote. O bate-papo está bem interessante, a gente está conseguindo aqui trazer várias informações a respeito da ansiedade, mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo aqui no Conexão Popular. Na sequência, a gente continua o programa falando sobre outros gatilhos mentais e também os públicos que são mais vulneráveis e propensos a ter ansiedade. Se eu fosse você, continuava com a gente aqui na nossa programação. O Conexão Popular vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre ansiedade e recebendo aqui nos nossos estúdios Júlia Gaski, que é psicóloga, e Lucas Ambrósio, que é médico clínico. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui falando sobre esse assunto tão importante. O primeiro bloco foi bem enriquecedor e agora a gente vai para o nosso segundo bloco. Antes, a gente preparou um VT, uma matéria que explica melhor quais são os grupos mais vulneráveis e propensos a ter ansiedade. A gente vai acompanhar o VT e, na sequência, a gente continua aqui o nosso bate-papo. Entre as faixas etárias mais propensas a ter o diagnóstico de transtorno de ansiedade, crianças e adolescentes aparecem na liderança. Uma das explicações possíveis é que a juventude é a fase em que o ser humano ainda está em desenvolvimento.
Assim, uma briga dos pais em casa, por exemplo, pode despertar um quadro de ansiedade no filho. Um levantamento feito pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo mostrou que 69% dos estudantes da rede estadual paulista relataram ter sintomas de ansiedade ou depressão durante as atividades remotas impostas pela pandemia. Pesquisas apontam que a ansiedade patológica está diretamente relacionada ao processo de aprendizado. Um exemplo são mães que não deixam o filho fazer várias atividades por medo de que ele se machuque. Há também a chance de a ansiedade estar ligada a fatores genéticos do paciente. Nesse caso, não há o que fazer para evitar, mas apenas procurar orientação médica. Acompanhamos o VT aí mostrando, né, esses grupos mais vulneráveis. Eu faço a pergunta agora para a Júlia. Como é que a gente pode identificar isso nos nossos filhos ou nas crianças e adolescentes que fazem parte da nossa família? Nas crianças e nos adolescentes, a gente precisa ficar de olho muito no comportamento deles. Porque a criança, ela demonstra, principalmente a criança, o adolescente, ele fala um pouco mais. Não sempre, né? Porque ele também... Mas a gente precisa ficar de olho no comportamento. Então, a criança, o adolescente vem mostrando comportamentos normais, saudáveis. E do nada ele começa a ter um comportamento muito fora da linha ali. A gente sabe que existe alguma coisa que está errada. E aí tem algumas questões básicas. Então, por exemplo, criança que rói o lápis, rói unha, fica muito no celular, isso também ajuda. Se isola em casa, não quer ficar junto com a família, não quer sair com os amigos. Então, são alguns comportamentos que a gente pode entender como ansiosos. E inquietação, né? A pessoa ansiosa, geralmente ela é inquieta. Ela fica mais irritada, ela é inquieta. E às vezes eles relatam também, né? Os adolescentes, eles podem trazer já os sintomas. Então, falta de ar, falar que não está se sentindo bem, esse tipo de coisa. A gente precisa investigar, entender de onde vêm esses sintomas, para entender se é uma ansiedade, que pode ser, né? Que são características, ou se é uma outra questão. Porque às vezes os sintomas de ansiedade, eles também se confundem com outras doenças ou, né, outros sentimentos aí. Doutor Lucas, os idosos também podem sofrer de ansiedade e também é um grupo mais propenso? Com certeza. Nossa, eu acho que é um dos grupos que tem uma das maiores dificuldades em lidar com essas situações, né? O paciente idoso, a pessoa idosa, muitas vezes é uma pessoa que fica mais isolada, fica mais sozinha, então também tem aquela questão da perda de autonomia de algumas coisas. Antigamente eu fazia isso, fazia aquilo, podia ir para cima e para baixo, e hoje em dia eu já não consigo mais tanto, né? A gente ainda tem que associar que uma pessoa que tem um pouco mais de idade, ela está mais propensa a ter alguns outros problemas de saúde. Então, ela sai de uma vida, até então, vivida de forma mais saudável, vamos falar assim, e de repente se vê ali com problemas, com mudanças ali do mundo, e as pessoas que eu convivia, às vezes, faleceram, não estão mais próximas, eu não tenho mais acesso a isso. Então, muda-se muita coisa na vida do paciente idoso. Por conta disso, o quadro de ansiedade dele pode ficar presente, né? É muito comum. Ele também deixa de ter uma atividade laboral, muitas vezes a aposentadoria pode ser até um gatilho para a ansiedade, né? Com certeza. Eles tendem a se sentir, às vezes, subutilizados, né? Tem um sentimento de inutilidade. Então, eu fazia uma atividade, sempre fiz isso, fiz aquilo, e hoje, o que eu faço? Eu levanto de manhã, eu ligo minha televisão, faço meu café e não faço mais nada? Qual que é o meu significado? Qual que é o meu sentido aqui no mundo? Então, isso fica muito presente, sim, nesse público. Até uma das formas que a gente faz, às vezes, para observar se um idoso está desenvolvendo um quadro aí de ansiedade, é a alteração da rotina dele, né? Como a própria Júlia comentou em relação às crianças. De repente, aquele idoso que está fazendo uma insônia com frequência, uma alteração nos hábitos alimentares, às vezes até hábitos intestinais. Tudo isso está ali, às vezes, falando para a família, olha, tem coisa errada. E o idoso, justamente por ser de uma outra geração, às vezes vai ter aquela dificuldade de falar, olha, eu estou com um problema, me ajuda, né? Ele vai manifestar isso de outras formas. Às vezes dores excessivas, tudo dói, estou com dificuldade em tudo, o meu humor está muito ruim. Então, pode caminhar muito para esse lado. Júlia, as bebidas alcoólicas, elas ajudam em vários momentos, né? Para desinibição, por exemplo, quando você vai no evento social. Nesse caso, quem sofre de ansiedade, a bebida alcoólica pode ser um subterfúgio, ou seja, pode fazer desaparecer e dar a falsa ideia de que está tudo bem na minha vida?
Pode. Afinal de contas, a bebida alcoólica, ela anestesia as pessoas. Então, se eu tô sentindo ansiedade e eu tomo bebida alcoólica, a tendência é que essa ansiedade diminua. Se a minha ansiedade estiver muito alta, pode ser que aumente, né? Mas não necessariamente. Muitas pessoas acabam usando a bebida para tirar isso. Por exemplo, a desinibição é uma característica, assim, a pessoa ela tem uma questão ali ansiosa. Então, ela tá no social, mas aquilo é como se fosse ameaçador para ela. Então, ela bebe e aí ela se solta um pouco mais. Ela rebaixa o nível de consciência dela, ela consegue interagir. Então, o que a gente faz? O que a bebida faz? Ela pega todos os pensamentos de ansiedade e acalma esses pensamentos. Mas isso não significa que, primeiro, a causa daquela ansiedade foi trabalhada, porque não foi, na verdade foi só encoberta, e que vai funcionar. Não necessariamente funciona, porque se de repente eu tô ali no ambiente, aí eu tenho um gatilho ansioso, mesmo tendo bebido, a chance daquele gatilho aumentar a minha ansiedade é maior. Porque a bebida também faz isso. O mesmo funciona para quem fuma, porque o fumo também, o cigarro, pode ser também algo para disfarçar a ansiedade, porque às vezes a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela está com esse sentimento, né, como a gente colocou, ela fuma, se sente bem. Então ela cria esse gatilho de fumar também? Ela cria também. Existem muitos fumantes que, na verdade, eu não vou falar todos, mas a maioria dos fumantes, eles são ansiosos. E aí, muitos falam que eles não conseguem parar de fumar, porque justamente parou de fumar, esse sintoma, ele não trabalhou o problema da ansiedade, ele só parou de fumar. Tá Então ele começa ali, a comer mais, aí ele começa a ter uma outra característica, começa a comprar compulsivamente. E aí ele pensa, entre fumar, que eu gosto, e comer demais, e engordar, ou comprar compulsivamente, eu vou continuar fumando. Então eles não conseguem parar de fumar por conta disso. Ou seja, são vários hábitos que a gente tem, vícios também, né, Lucas, que acabam sendo colocados como jogar por baixo do tapete o nosso problema. Ainda na questão de bebida, a gente ouve muitos comentários, como por exemplo, suco de maracujá, chá de camomila. São bebidas que auxiliam para controlar a ansiedade ou são mitos? Na verdade, até uma coisa que eu gostaria muito de falar em relação a essa questão do tabagismo, né? A Júlia comentou junto. Realmente, a gente observa que muitos pacientes, às vezes, que são usuários ali de cigarro, quando tentam parar de fumar, ficam muito mais agressivos, muito mais ansiosos. Então, isso é realmente uma coisa que a gente observa e ele acaba substituindo esse vício por um outro vício, muitas vezes. Então, começa a comer muito mais, começa a se envolver com outras coisas, jogar e etc., para poder mascarar aquilo que ele estava sentindo. Mas agora, respondendo em relação às bebidas, aos chás que eventualmente podem trazer um certo bem-estar para a gente, do maracujá, o que de fato faz esse efeito para dar uma acalmada, é a folha do maracujá. Ela vai trazer, ali, a flor no caso, ela vai trazer esse benefício, chama Passiflora incarnata, né? Ela vai trazer esse benefício de dar uma certa acalmada, trazer um pouco mais de bem-estar. O chá de camomila também poderia trazer esse bem-estar. E muitas vezes o uso dessas substâncias, elas ficam associadas ao quê? Ao que a nossa cabeça entende como sendo necessária. Então, a partir do momento que eu sei, é dito na cultura popular, de que um suco de maracujá vai me trazer um certo bem-estar, muitas vezes isso funciona para mim. Isso acaba funcionando porque eu acredito que aquilo, de fato, vai dar certo. Um efeito placebo? Pode ser considerado um efeito placebo, mas, ao mesmo tempo, não. Ele vai me acalmar por eu entender que aquilo é bom para mim. Então, tira um pouco o foco daquilo que seria a ansiedade e leva para um outro lado. Me faz ficar muito mais calmo. Júlia, os pacientes que têm crises recorrentes de ansiedade, que têm picos de forma aguda, ela pode se tornar uma ansiedade crônica? Ela pode se tornar uma ansiedade crônica. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizado, é uma ansiedade que ela está presente quase o tempo todo. E aí, quando a gente fala de um paciente crônico, qual que é os sintomas, ou o comportamento, as características desse paciente? As características, elas variam muito de paciente para paciente, porque cada um parece que foge para um lado. Então, um vai comprar demais, um vai comer demais, um vai jogar demais. Geralmente, eles fazem muito demais alguma coisa, eles vão muito. Então, bebe demais, né? Fuma demais. Isso é o tempo todo, quase 24 horas por dia, ou consegue em algum momento dar uma amenizada? Quando se torna crônico, pode ser o tempo todo. Então, se a gente fala de uma pessoa que é alcoolista, ela já vai estar bebendo quase que o tempo todo. Mas também pode ser, assim, focos do dia. Então, a gente pega um jovem que ele
trabalha, estuda, mas aí chega no final do dia ele tem que jogar por 4 horas seguidas, 5 horas seguidas. E aí todo dia ele tem que fazer aquilo. Então eu falo assim, é legal da gente entender um vício, né, que está atrelado aí à ansiedade, sempre se é uma vontade ou é uma necessidade. A partir do momento que é uma necessidade, a gente pode falar que existe um vício. Aí eu preciso fazer aquilo. Não, então peraí, vamos entender o que você precisa e por que você precisa. Para a gente poder voltar e entender o que está por trás disso. Doutor Lucas, quem tem avós que já sofreram com ansiedade, os pais ou parentes próximos, essa questão genética pode estar ligada a essa pessoa? Sim, pode ter relação genética, sim. É uma das possibilidades daquele indivíduo que desenvolve um quadro de ansiedade. Podem ser por estímulos externos, então era isso que a gente também estava falando em relação a períodos do dia. De repente, eu chego em casa, estou tão estressado pós-trabalho que eu vou fazer alguma coisa para me sentir bem. Eu vou buscar uma recompensa. Essa recompensa pode virar um vício, né? Afinal de contas, todo mundo quer se sentir bem. Então, sim, se a gente tem já uma herança genética, outros parentes tiveram, isso serve para qualquer tipo de doença, né? Uma pressão alta, um diabetes, ou um transtorno na saúde mental. Então, sim, ele poderia transmitir isso para as gerações. Se eu puder completar o que o doutor falou, quando você tem, por exemplo, pais ansiosos, você vai ter filhos ansiosos. Mesmo nem falando da parte genética também. O estilo de vida. O estilo de vida, o comportamento daqueles pais é tão agitado que os filhos, eles são moldados à base de olhar os pais. Então, os pais são um modelo. E aí, eles vão agir da mesma forma. E, consequentemente, eles serão crianças ansiosas. E até tem essa questão da cobrança excessiva, que às vezes alguns pais projetam nos filhos de que ele tem que ser o melhor nisso, o melhor naquilo, vai ter que buscar um emprego assim, assado. Isso a gente observa, por exemplo, um pouco mais distante aqui do Brasil, no Japão. Então, no Japão, tem um público muito ansioso ali nessa faixa etária, justamente por conta dessas cobranças, né? O mérito não está em você conseguir ser melhor dia a dia, mas você tem que ser melhor do que o outro. Então, se você não é melhor do que o outro, você não traz orgulho para a sua família. Automaticamente, você não serve. Então, isso gera uma ansiedade. Júlia, a gente falou de vícios, né? Importante, mas também lembrar dos gatilhos mentais. Para quem sofre de ansiedade, pessoas, lugares, objetos podem despertar esses gatilhos, né? Quais são suas dicas para a gente evitar esses gatilhos? Na verdade, a gente não evita os gatilhos. A gente trabalha os gatilhos. A gente procura entender quais são, né? E por que cada coisa é um gatilho. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela tem uma fobia de avião, né? Eu não vou falar para ela nunca andar de avião, mas a gente vai buscar entender de onde vem esse medo, o que aconteceu para esse medo desenvolver, trabalhar esse medo dela para que ela possa continuar andando de avião. Então, a gente nunca fala em anestesiar, por isso que a bebida alcoólica não é uma boa ferramenta, a gente nunca fala em anestesiar um sentimento, e sim em aprender a lidar com ele. Conviver com ele, enfrentá-lo. Conviver e enfrentá-lo, exatamente. Até porque, por exemplo, uma fobia. A fobia ela é interessante da gente entender o porquê que ela funciona. Vou usar o exemplo de fobia de barata, que é uma coisa muito comum. Então, a gente olha aquele animalzinho desse tamanho, assim, e aí a gente olha, por exemplo, mulheres, que geralmente são quem tem a fobia de barata, e elas têm uma reação exacerbada do medo daquele animal. E o que acontece? Por que é assim que funciona? Quando a gente entende que um estímulo, então um gatilho, ele é uma ameaça, aquilo, ele é gravado na nossa mente. E aí, quando a gente recebe essa informação, então vamos supor que eu tenho fobia de barata e entra uma barata. E na hora que eu vejo essa barata, essa informação, ela vai primeiro para o lado do meu cérebro, que é um lado mais instintivo e mais protetivo, que vai fazer eu sair correndo, então ter essa reação mais exacerbada em relação ao tamanho da barata. E depois, só 2 milissegundos depois, que ela vai chegar no lado do meu cérebro, que é o lado mais racional. Então, só aí que eu vou parar e pensar, mas é só uma barata, ela é desse tamanho. Então, para a gente conseguir trabalhar toda essa relação neurológica, tem muito trabalho terapêutico para ser feito. Mas não adianta a gente evitar, porque existem algumas coisas que não dá para evitar. Não dá para evitar com uma barata, entendeu? Eu posso fazer várias coisas. O importante é o paciente saber identificar quais são seus gatilhos, Exatamente. Né? E o principal, né? Às vezes nem dá para identificar, mas entender o porquê que aquilo é um gatilho. Porque às vezes dá para identificar. Uma barata nem sempre pode ter sido aprendido, etc. Mas outras questões sociais, por exemplo, a gente precisa olhar o que está por trás. Qual é a ansiedade, qual é o pensamento de ansiedade que está por trás desse
desse sentimento. Doutor Lucas, quem não tem diagnóstico de ansiedade ou não faz o tratamento, isso pode evoluir e chegar até que níveis? Nossa, pode chegar a níveis bem extremos, né? Se a pessoa, às vezes, tem um quadro que está sendo mascarado, seja pelo motivo que for, e aquilo não vem à tona, quando a pessoa chega num certo limite, quando ela é exposta a uma situação mais delicada, mais estressante, ela pode acabar fazendo uma bobagem. Então, às vezes, pode acabar se machucando alguém, tendo uma reação completamente desproporcional, né? Até falando da parte neurológica, a ansiedade, ela, a partir de um estímulo, de um gatilho, ela hiperestimula uma região que a gente tem no cérebro pequenininha, chamada amígdalas. Então, essas amígdalas, quando elas têm uma reação mais exagerada do que deveria, é quando a gente perde o controle da situação. Então, a partir de um estímulo, um gatilho, seja o que for, que não bem controlado, pode refletir de uma forma negativa. Júlia, quem está assistindo o nosso programa, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, identificou esse comportamento ansioso nela ou em alguém da família, como que ela pode procurar ajuda a ela ou um terceiro? O principal, acho que de início ela pode procurar um psicólogo, né, para orientar ela. Então, ela pode fazer isso na rede do SUS, ela pode fazer isso em clínicas, escolas, ela pode procurar um profissional particular. Tem vários profissionais que eles podem buscar para estar sendo orientado. Então, por exemplo, meu filho está com uma ansiedade, então vai procurar um psicólogo infantil para fazer essa orientação. Mas até um psicólogo que não seja infantil pode dar a orientação. Mas é importante buscar um profissional especialista na área que vai saber falar para ele, olha, acho que dá para trabalhar na terapia, olha, acho que você vai precisar de uma ajuda medicamentosa, vai ter que ser um trabalho em conjunto. Então, é o profissional que está habilitado a fazer essa orientação. Ou até o médico, né? O médico ele também pode orientar sobre isso. Doutor Lucas, além dessas dicas da Júlia, tem algumas outras que o senhor gostaria de deixar para esse telespectador, essa telespectadora que está identificando este quadro ansioso? Sim, é muito importante fazer esse acompanhamento, como a Júlia disse. Identificou que alguém de casa, ou às vezes um colega, uma pessoa próxima, está com uma mudança de comportamento, está em sofrimento, vale muito a pena que essa pessoa seja direcionada para ser avaliada, né? Não necessariamente ela tem uma ansiedade, ela pode estar ansiosa naquele momento. Então, se ela cuida, talvez previna, talvez evite disso virar uma coisa muito maior, de aí sim virar um transtorno, aí sim virar uma doença cronificada. A gente tem ainda também o CAPS, que é um serviço público, geralmente tem nas cidades aí, com uma quantidade mínima de habitantes, mas ela é presente. Os profissionais da sua confiança, então já acompanha ali com um médico, um psicólogo, levanta essa possibilidade. Olha, eu estou sentindo isso, você também compartilha comigo? É possível que seja assim? E uma coisa muito importante, não façam autodiagnóstico. Não procurem nas redes sociais se você é doente, se você tem um problema de saúde ou não. Essas pessoas não são habilitadas e, às vezes, aquelas informações podem confundir aquilo que você, de fato, está vivenciando e você ser subdiagnosticado, ou, às vezes, nem ser tratado. Espero que com essas dicas e informações a gente possa ter ajudado você neste assunto tão importante. Conversamos com o doutor, que é médico clínico, Lucas Ambrosio. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e por essa troca de informações aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui, estar também na presença da Júlia. Espero que tenha conseguido transmitir algumas informações que auxiliem as pessoas que estão vivenciando isso hoje ou os seus parentes. Com certeza. Também quero agradecer a presença da Júlia Gaski, que é psicóloga. Obrigado pela presença e também por enriquecer o nosso debate. Obrigada, eu que agradeço sempre. Gosto de compartilhar aí e ajudar as pessoas a entender um pouco melhor sobre os seus sentimentos e o que fazer com eles. Também quero agradecer você que esteve com a gente aqui na companhia de mais um Conexão Popular falando sobre ansiedade. Você vê e revê este programa através das nossas redes sociais e também do nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Canal aberto número 4, canal fechado pela Claro TV 4 e canal aberto, repetindo, melhor informação, 4.2. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação e continue acompanhando a nossa programação. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.